Boa tarde, estamos aqui iniciando essa transmissão ao vivo. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Iniciando aqui essa transmissão ao vivo. Fiquem à vontade, peguem seus cafezinhos. Aproveitei para fazer um lanche com a gente. Carroça de Mamulengos já chegou. Nosso convidado incrível de hoje já está na sala. Boa tarde. Então, pessoal, vou começando aqui a fazer umas apresentações. Maravilha, Carlos. Vou aqui fazer uma apresentação para a gente iniciar enquanto o pessoal está entrando, certo? Enquanto o pessoal aí está sendo chamado. Quem já está aqui dentro, se quiser divulgar essa transmissão, é só clicar na asa delta e encaminhar para quem vocês quiserem, para que mais pessoas possam vir assistir a nossa conversa, nossa prosa de fim de tarde. Bom, vou fazendo aqui as minhas apresentações. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite da Ângela Marcelani, que é diretora do Museu Casa do Pontal. Também agradecer a Natália, que está fazendo a produção, que fez todo esse material visual super lindo e que está fazendo os contatos entre mim e o Carlos para a gente fazer essa conversa hoje. O Museu Casa do Pontal é um lugar muito especial, fica aqui no Rio de Janeiro, já existe há muito tempo. Eles são um acervo privado, familiar também, e esse acervo ele reúne a maior coleção de arte popular do Brasil. Então, todo o tratamento, a maneira como os técnicos, pesquisadores, profissionais que atuam no museu, toda a forma como eles lidam, com essa cultura, com esse patrimônio, é muito respeitosa, muito ética. E é um lugar realmente incrível. Ficava lá no Pontal, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, lá nas últimas praias do Rio. E com as construções, as mudanças urbanas desenfreadas, problemáticas, o museu passou a sofrer muito, nesse terreno onde ele ficou instalado praticamente durante toda a sua existência. E recentemente, então, houve a possibilidade de uma mudança para um prédio construído especialmente para receber o acervo do museu, que vai ficar então na Barra da Tijuca. Estamos todos ansiosos para que esse momento chegue. Bom, meu nome é Adriana Schneider, eu sou atriz, diretora, pesquisadora de teatro, sou professora também do curso de direção teatral e do programa em arte da cena da UFRJ. Eu sou uma apaixonada pelo mamulengo, uma apaixonada, totalmente apaixonada, não sou mamulengueira, Quem sou eu para ser mamulengueira? Mas eu sou uma apaixonada por essa brincadeira. E essa brincadeira ela está muito presente, na minha vida e na forma como eu entendo a arte, como eu entendo o teatro. Para mim, a noção de brincadeira ela é alguma coisa muito importante para nós todos, não só artistas, trabalhadores da cultura, mas ela traz aí, ela carrega modos de vida, que são vividos, vivenciados, pelo povo brasileiro, um povo tão sofrido e tão incrível, que mereceria, enfim, todas as honras e todo o apoio, toda a valorização possível, tanto nossa como dos governantes. Então, para mim, poder falar de mamulengo é alguma coisa muito estrutural na minha vida. Eu conheci essa arte
de perto, na verdade, em 1997, em fevereiro de 1997. Foi a primeira vez que eu fui para a Zona da Mata Pernambucana, com um desejo e uma pergunta muito grande. Eu me interessava por teatro de bonecos, eu trabalho com teatro de bonecos também. E quando eu conheci o livro do Hermilo Borba Filho, Fisionomia e Espírito do Mamulengo, é um livro muito importante para muita gente, né? Ele desperta em muitas pessoas o amor por esse brinquedo. Quando eu conheci esse livro, a primeira pergunta que eu me fiz foi: ué, eu sou uma artista brasileira, né, que gosto de estudar teatro, e como é que as pessoas não falam de Mamulengo, né, nos cursos de teatro? Como é que a gente, né, ignora essa arte? Isso me causou um mal-estar tão grande, me causou uma curiosidade, que eu falei: pô, será que existe Mamulengo ainda? Imagina isso, que loucura, né? E aí, em 97, eu fui para a Zona da Mata, onde eu tive a honra de conhecer alguns mamulengueiros incríveis, alguns ainda vivos, outros já falecidos. Conheci o seu Antônio Biló, conheci o seu João Nazaro, conheci o mestre Zé Divina, meu querido mestre Zé Divina, grande mestre mamulengueiro, que ainda segue vivo lá em Lagoa de Itaenga, e o nosso querido Zé Lopes, que partiu, infelizmente, no último dia 21 de agosto. Então, gente, eu queria dedicar essa conversa de hoje ao mestre Zé Lopes, de Glória do Goitá, a Neide, esposa dele, a Larissa, filha dele, a Cida, filha dele e herdeira dessa brincadeira. Queria dedicar essa conversa de hoje ao Zé Lopes, que é tão presente na minha história, na minha vida. O último trabalho que eu fiz com o Zé Lopes foi em 2017. Ele fez especialmente um ventríloco para um trabalho que eu estava fazendo com o meu coletivo, que chama Coletivo Bonobando. Ele também fez todos os bonecos do espetáculo Jongo Mamulengo, que é um espetáculo incrível que foi feito em parceria entre o Coletivo Bonobando, o Jongo da Serrinha e o Cordão do Boitatá. Um espetáculo para criança que conta a história da Serrinha. Zé Lopes fez todos esses bonecos, veio ao Rio, deu oficina para os atores. Então, povo, minha relação com o Mamulengo é de longe, pega dentro de mim, assim, na minha constituição. E eu nunca deixei de ter relação com esses brincantes e participei ativamente também do processo de registro do Mamulengo pernambucano, do Babau da Paraíba, do Cassimiro Coco do Ceará e do João Redondo do Rio Grande do Norte, como patrimônios imateriais brasileiros, um projeto grande que aconteceu dentro do IFAM, que durou anos, mas que finalmente foi consolidado em 2015. Então, em 2015, essas 4 expressões fantásticas, ativas, incríveis, receberam essa declaração como patrimônio imaterial brasileiro. Quem tiver interesse, tem um curta documentário que a gente fez contando a história desse registro e falando um pouco sobre essas artes tão fantásticas, né? Tá disponível no YouTube. Quem quiser pode me procurar depois e eu passo o link. E é isso. E por último, eu gostaria de dizer que ao longo de todos esses anos de relação com o Mamulengo, eu acabei ganhando muitos bonecos, né? De muitos mamulengueiros, de muitos calungueiros, babauzeiros. E eu não sabia o que fazer com essa coleção, porque, como eu disse, eu nunca me senti à vontade de brincar com esses bonecos, nunca me senti autorizada. E até que de tanto olhar para eles, são 40 bonecos, eu resolvi então ceder a coleção para o Museu Casa de Pontal, e eles moram então nessa casa, acho que desde 2015 ou 2016. Eles moram nessa casa. Então quem quiser também conhecer esse acervo, tá lá para todo mundo poder sentir aí esse gostinho da história desses fazedores, desses mestres, né, dessa brincadeira. Eu fico sempre muito emocionada. Bom, já temos 25 pessoas aqui, então eu posso... Vamos lá! Eu vou então agora apresentar... Chega de conversa, a Adriana estava fazendo essa conversa, na verdade, para vocês chegarem, porque agora, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa... A gente não se conhece pessoalmente, quer dizer, eu conheço ele, mas ele acho que não me conhece, a gente nunca conversou.
Então, para mim é uma honra poder conversar com Carlos Gomide, ou Carlos Babal também, que é um dos nomes dele, em reverência aí ao mestre Antônio do Babal, da Paraíba, né, que foi o grande professor do Carlos Gomide, para contar então um pouco a história aqui da Carroça de Mamulengos, esse grupo incrível, esse empreendimento familiar, né? Essa trupe maravilhosa que roda o Brasil há 40 anos. 40 anos, uma trupe familiar formada, né, pelos filhos de Carlos Gomide e Shirley França. Né, esse casal aí que teve 8 filhos, e todos esses filhos foram criados dentro da brincadeira. Né? Hoje também Carlos e Shirley têm netos, já são 3 netas mulheres, e essa galera toda faz parte da Carroça de Mamulengos, que é muito mais, né, do que um grupo teatral, né? É uma trupe, é uma ética, é um modo de vida, é uma forma de estar no mundo, é uma relação com a terra, né? Porque o Antônio Gomide, por exemplo, é super ligado no movimento de agrofloresta, né? Faz um movimento lindíssimo, né, de agricultura sintrópica lá no Cariri. Então essa trupe ela tem muito a nos dizer, a nos ensinar, especialmente nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos chamar aqui o Gomide da Carroça de Mamulengos. Chegue mais, Carlos Babal. Opa! Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde para a Natália. Boa tarde para os papais, para as mamães, para as crianças que estiverem nos ouvindo, né? Eu fiquei ouvindo você falar, você tem um conhecimento profundo, né, do teatro de Mamulengos, de Babal, de João Redondo, de Cassimiro Coco, e parece até da Carroça Mamulengos também, né? Que lindo ver você falar isso. Muito me orgulharia, muito me honraria fazer parte dessa trupe. Eu Pois conheci é. vocês, acho que nos anos 90, Carlos, aqui no Rio. Quando vocês fizeram umas apresentações pela PUC, Largo do Machado. Assisti tudo. Minha filha era pequenininha e eu ficava com ela assim, e falava: Ó, filha, olha aí, ó, que beleza, ó. Né? Pois é, eu vi essa história emocionante, porque você disse que ela assistiu, ela era bem pequenininha, e naquele dia você tinha cantado a música do Carneirinho para sua netinha, que é filha Isso, dela. isso. Então isso é É muito, lindo, é muito lindo. para mim isso é muito emocionante isso, né? Essa, Carlos, oi, fala mais um pouquinho, depois não quero te interromper, não. Eu vou falar o mínimo possível que eu quero te ouvir. Mas você estava falando, eu te interrompi. não, pois é, eu estava dizendo isso, né? Na verdade, a Companhia Carroça está fazendo 43 anos. Uau! Porque eu comecei a trabalhar em teatro em Brasília e eu saí de Brasília já com um trabalho de bonecos em 77, né? Quando eu criei a companhia, o Carroça de Mamulengos. Eu vi você dizendo, porque uma coisa que me tocou exatamente no início foi esse livro do Hermínio Borba Filho, Fisionomia e Espírito Mamulengo. Sempre, quando eu falo da Companhia Carroça, não tem como falar desse início, né? Eu trabalhava em teatro em Brasília, num grupo chamado Carroça. Era dirigido pelo Humberto Pedrancini. E numa das montagens, nós montamos um espetáculo, que era uma criação coletiva, chamava Cidade que Não Tinha Rei. Inclusive, você deve conhecer a Isabela Brochado. Conheço, claro, professora de Ela, Brasília, que exatamente, coordenou o registro do Mamulengo, Babal, João Redondo Cassimiro como patrimônio. exatamente. A Isabela fazia parte dessa brincadeira também. Ah, que legal. E nessa montagem já tinha alguns bonecos. E aí passou por lá naquela época o Fernando Augusto Mamulengo Sorriso, com Festança no Reino da Mata Verde, que era uma brincadeira do Mamulengo Sorriso inspirado no Mamulengo, no professor Tiridá, Newton Moura, né? Saudoso, Saudoso Newton Moura. Incrível, né? Brincante incrível, né? incrível, ele brincava o Tiridá, e eu fiquei encantado demais com aquilo.
E aí o Fernando me indicou de eu ler o livro do Hermilo, o Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Eu li e decidi depois vir para o Nordeste. E aí foi quando eu fui entrar em contato com os brincantes, porque naquela época, em 77, 78, 79, tinha um festival na Fundação José Augusto, em Natal, que reunia brincantes de teatro de boneco da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, o João Redondo, e geralmente era o Mestre Solon que ia. Então, foi o meu primeiro contato foi em 77, nesse festival. Uhum. E depois disso, eu sempre viajava para o Sudeste, Sul, mas sempre com um contato muito grande com o Nordeste. Até que vim morar em Juazeiro do Norte, onde estou nesse momento. Né? Porque você deve conhecer o livro do Fernando Augusto, que é Claro. exatamente Mamulengo, um povo em forma de boneco. A gente descobre isso, que brincar com o mamulengo é um mergulho na nossa cultura, na nossa gente, creio que é muito importante essa vivência com a nossa gente, com o nosso povo, com a sua cultura, com as suas tradições. Isso que me faz estar em Juazeiro. Aqui também tem vários fogueiros, é bando de pipa, é bacamarteiro, é lapinha, a Romaria do Padre Cisco também vem brincando de outros lugares. O Cariri é a nossa meca, né, Carlos? O Cariri é uma meca, né, de cultura popular, né? É um centro realmente muito incrível, né? Com certeza. E como você falou agora há pouco, você falou de nosso povo sofrido, né? Tá dando uma. É como se a tua internet tivesse um pouco devagar. A gente te escuta, mas está fora de sync. Acho que agora melhorou. Melhorou? Então tá. Acho que melhorou. Eu vou entrar nesse ponto, eu acho fundamental. Como você vida, é exatamente isso. Para quem viaja. Voltou. Tá ouvindo? Tô Tá ouvindo. ouvindo? Ele tá. Parece que você tá meio fora de sync, mas está chegando. Aham. Não, mas é isso. A Companhia Carroça, como estava falando, nós saímos viajando no Brasil, não é? Então, foi nascer os filhos, a Maria, o Lônio, o Francisco, o João, o Pedro Mateus, o Luziel, e nós viajando. E da mesma forma que eu fui criando um trabalho com a nossa cultura, eu sempre digo, Deus me salvou, né? Porque eu não tenho uma formação acadêmica, eu estudei praticamente até o quarto ano primário, e foi essa vivência com o foguete que possibilitou. Toda a minha formação foi a vivência com a nossa cultura, com a nossa memória, com a nossa tradição. Não é isso? A gente foi viajando, conhecendo antes. E uma coisa que ficou clara para mim, que eu sempre falei, é que nossos mestres morrem em língua. A maioria dos brincantes, seja de Reisado, os brincantes de Mamulengo, de João Redondo, os rabequeiros, os mestres de folia de reis, a maioria deles são das camadas mais humildes, né? Então, enquanto podem trabalhar, agora, quando envelhecem, se adoecem, nós sabemos um país onde a maioria das pessoas, da nossa gente, não tem acesso a uma saúde de qualidade, a uma moradia. Quando eu sempre falo, nossos mestres morrem à míngua. Então, sofridas, mulheres e crianças estão sofridas
numa sociedade né, no Brasil onde com diferenças né, sociais muito profundas. Não é? E aí, Muito radicais. Juazeiro tem essas duas questões. Além de conviver, além de conviver com a Romaria, a gente tem em Juazeiro o Padre Cícero. Quem é o Padre Cícero? O Padre Cícero é um padre romana que foi, inclusive, a vida toda, não é? Porque tinha um mestre em Piapina, o grande apóstolo do Nordeste, que ele inspirou não só o Padre Cícero, como o Antônio Vicente Maciel, o Antônio. Está em Juazeiro do Norte também tem isso, porque dentro do catolicismo popular, não é? Está imbuído no Padre. Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá travando muito. Você teria um microfone para de repente a gente tentar te ouvir melhor? Porque tá travando muito a voz. Talvez com o microfone a gente possa melhorar um pouquinho a qualidade. Porque o que eu queria te até perguntar sobre isso que você está falando, né, do Padre Cícero. Eu sei que vocês têm um trabalho que são os afilhados do Padrinho. Queria também que você falasse um pouco do que é esse trabalho, né? Se vocês trabalham também com canções de Romaria, como é esse trabalho? Porque a indumentária, eu vi vocês se apresentando uma vez, acho que foi até naquela feira agropecuária que tem no Crato. A gente estava fazendo palco giratório 2001, ou foi um pouco depois, não me lembro. Ou foi depois, acho que 2001 não, foi depois, mas eu ouvi, e tinha uma coisa também da indumentária de vocês, ter toda uma relação com as romarias, né, que acontecem aí em Juazeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre os afilhados do Padrinho. Não, pois exatamente. O fato de perceber. Opa, melhorou, hein? De perceber essa realidade fez com que eu percebesse, e sempre falasse para os meus filhos, que por mais que a nossa brincadeira pudesse ser bonita, emocionante, era muito pouco. Porque a maior arte é a arte da vida. É de buscar uma realidade, um mundo onde todos possam ter vida e vida em abundância. Porque mais do que resgatar o folguedo popular, nós temos que resgatar a dignidade. Nós temos que resgatar a possibilidade de homens, mulheres, crianças ter educação de qualidade, ter moradia, ter trabalho digno, ter lazer, ter saúde, ter abundância. Então, veja bem, então fez com que, além do trabalho de teatro, eu digo que nós temos 4 pilares. O teatro, nós temos a música, no caso, eu trabalho com os afilhados do Padrinho, que é o nome de nosso trabalho de música. Nós temos o Vida Viva, que é um trabalho de alimento. Nós temos os aviamentos de fazer farinhada, de fazer pé de moleque, de fazer um curau, de fazer um milho verde, de fazer pães em comunhão com as pessoas na praça, para depois celebrar esse alimento, não é? E temos também um grande viveiro de mudas há 20 anos, que nós fazíamos mudas, que o Padre Cícero dizia que todo dia uma árvore, até o Nordeste virar uma mata só. Então, há 20 anos, para distribuir para os romeiros, porque hoje
hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. No momento da pandemia, está vindo menos romeiros, mudas de manga, de marangue, de cajamanga, de ginipapo e para distribuição para os romeiros. Nós sempre fazemos isso na Romaria, na missa do Padre Cícero, que é todo dia 20 de cada mês tem a missa do Padre Cícero. Então é isso, é como a gente concebe, enquanto instrumento, um veículo de entrar em contato com a nossa gente, em qualquer lugar. Nós podemos fazer por nós mesmos. Porque o Padre Mestre Biapina, não é? O Padre Mestre Biapina, eu acho sempre importante dizer isso, porque eu gostaria muito que o povo brasileiro conhecesse o Padre Mestre Biapina. O Padre Mestre Biapina, o pai dele foi morto na Confederação do Equador, naquele movimento revolucionário que teve no Ceará e Pernambuco. Então, que morreu o Padre Mororó, Frei Caneca, Carapinima e outros. O pai dele foi morto em 1824 na Confederação do Equador. E o irmão dele, o Alexandre, foi preso, enviado para Fernando de Noronha e lá foi assassinado. E ele estudou no seminário em Olinda. Com a morte do pai, a mãe já tinha falecido também, ele voltou para tomar conta das irmãs, os bens da família foram confiscados, não é? E esse homem, quando voltou para o seminário em Olinda para estudar, esse jovem na época abriu em Olinda uma escola de ciências jurídicas, e ele estudou nessa escola e se tornou advogado, juiz, se formou. Quando ele volta para o Ceará, ele se candidata a deputado federal e se torna o deputado mais votado, isso em 1831, 32, e vai para o Rio de Janeiro, para uma legislatura, no caso na Câmara dos Deputados, parece-me que nos mandatos de 1832 a 34, 35, e se decepciona com a política, não é? Ele percebe claramente a corrupção já naquela época, percebe claramente que não era por ali, para um homem que sonhava, de repente, uma transformação dessa realidade. Ele abandona essa carreira política, vem para Recife, se torna advogado, depois disso também se decepciona com a advocacia e vai dar aula de eloquência sagrada no seminário lá em Olinda. Depois de um certo tempo, 2, 3 anos, ele sai do seminário e vem peregrinar pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, pelo Piauí, né? E criar as casas de caridade, criar açudes, cemitérios, igrejas. E ele que essa frase lapidar, nós temos que descobrir o que nós podemos fazer por nós mesmos, através dos multirões, não é? Então, estar em Juazeiro é vivenciar isso, vivenciar uma experiência que aqui nós tivemos a comunidade do Caldeirão, do Beato José Lourenço, que é uma comunidade também igualitária, não é? Sim. Então, estar em Juazeiro é isso, é conviver com os romeiros do nosso Padre Cícero, Nossa Senhora das Dores, é conviver com essa vertente, um catolicismo popular, não é? Que foi tão perseguido e continua, que nós sabemos que chamamos, não é? Que ficou conhecido como teologia da libertação, não é? Que é provavelmente a possibilidade de qualquer homem, qualquer mulher, de alguma forma, ela ser ungida pelo Espírito Santo, pela espiritualidade, e fazer um trabalho, não é? Então, parece-me que tem muito pouco espaço também na realidade. Carlos, pegando carona, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas te ouvindo falar isso, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Lembrando só que a gente só tem mais meia hora de conversa, porque o Instagram cai com 1 hora, tá? Mas eu fiquei com uma curiosidade, eu acho brilhante tudo o que você está falando, assim, poderia ficar te ouvindo aqui horas, porque eu tenho o maior interesse nesse assunto, até porque eu acho que aí
a gente encontra chaves também, né, de reverter certos processos bastante ruins que a gente está vivendo agora. Né? Me parece que todas essas experiências que você fala, tanto desse projeto das mudas, que você já tem há 20 anos, a distribuição, né, entre os romeiros, essa visão dos modos de vida, né, que não são de agora, mas que já vem aí num lastro, né, seja através dessa cultura do catolicismo popular e toda a organização de base que isso vai fazer no Nordeste, a importância disso. Aí eu queria a pergunta que eu queria te fazer é, nesse momento em que essa base popular, que você conhece bem por estar em Juazeiro, né, ela foi apropriada pelos movimentos neopentecostais, que não tem nada a ver com religião, né? São projetos muito mais políticos do que religiosos, e milicianos. Como é que você vê, e a gente sabe o que esses movimentos neopentecostais fazem, por exemplo, em relação à cultura popular, né? Criminalizando, que é coisa do diabo, que é coisa do demônio. Quantos mestres populares a gente já viu botarem fogo? Quantas histórias de bonequeiro que a gente conhece que botou fogo no seu brinquedo porque entrou para a igreja e virou coisa do diabo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque esse testemunho que você está dando do catolicismo popular como alguma coisa muito de um cristianismo muito diferente do que essa onda neopentecostal que a gente vê agora e que tem um projeto de poder muito claro. Como é que você faz essa leitura e como que você pensa, então, esse campo de resistência, que eu nem gosto de chamar de resistência, porque eu acho que o que o Carroça faz não tem nada a ver com resistência. Eu acho que o que vocês fazem é ação direta, inteira, pura. Acho que vocês não estão resistindo a nada. Eu acho que vocês estão agindo. Queria que você pensasse um pouco sobre isso e oferecesse para nós essa tua experiência a partir dessa crise que a gente está vivendo, né? Que a gente vai trocar sair e a gente entra rapidamente. Olha, eles vão trocar Quer de sair para entrar? Para ver se vai- melhora isso? Quer sair para entrar para ver se melhora? Vai colocar o... Tá. Beleza. A conexão deles não tá legal. A gente vai só esperar um pouquinho. De repente a gente cai, começa de novo, abre outra, aí conversa mais um cadinho. Deixa eu ver quem é que tá aqui, enquanto eles não entram. Vamos ver. Tá o povo todo do museu aí que eu já vi. Tá Graça. Graça trabalha lá com a galera do João Redondo, no Rio Grande do Norte. Saudades, hein, dona Graça? Também trabalhou no processo de registro de uma mulher com patrimônio. Pois é, a conexão tava, mas eu acho que eles preferem dar uma melhorada lá na carroça, na conexão. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos chamar, vamos ver se melhora de outro dispositivo, né? Pronto. Agora tem que virar. Salve, Ana, do Picadeiro Digital de BH. Pronto. Tá sem fone. Vai tirar. Pergunta pra ele como é que é o som. Fala um pouquinho para eu ouvir como que você tá. Tá ouvindo? Tô. Eu acho que melhorou. Tá. Mas você Bom, pegou a questão que eu trouxe, eu creio que sim. Carlos? Eu creio que sim. Veja bem, exatamente. Eu sempre digo que esses personagens que eu citei, Padre Mestre Biapina, Antônio Conselheiro, José Lourenço, o próprio Ofélia Gentileza do Rio de Janeiro, o Monge João Maria, da região do Contestado, Paraná, Santa Catarina, esses homens, eles eram verdadeiros José Lourenço, eram verdadeiros ministros de Jesus. Eles buscavam colocar em prática, não é, os ensinamentos desse mestre. E é interessante que você falou a palavra ação, que vem exatamente ilustrar o que eu gostaria de dizer. No sermão a 60ª, do padre Antônio Vieira, ele diz uma coisa muito interessante.
Ele diz o seguinte: por que que os pregadores do passado convertiam e os de hoje não convertem mais? Porque os do passado pregavam pensamentos e ações. Hoje pregam palavras e pensamentos. Então, veja bem, Padre Cícero acolhia os romeiros e buscava fazer com que acolhessem, auxiliassem, ajudassem. Cada casa fosse uma oficina e um altar. Ele povoava aqui, ajudava, contribuía para que a Serra do Araripe pudesse estar colocando os romeiros para morarem e plantarem, não é? Então, assim, era a busca de uma espiritualidade, mas também de melhorias materiais também, com educação, com o trabalho, com o alimento. O padre Mestre Beapina, a mesma coisa. O sermão dele nas cidades, ele sempre dizia, porque ele tinha clareza que precisava de todos para essa obra. Então, tem uma parte do sermão que ele dizia no final: olha, eu desejo que esta noite, todos nessa cidade, não é, que tenha alguma animosia, alguma inimizade, se reconcilie essa noite. Amanhã, quando eu acordar, eu não quero ter o dissabor de saber que alguém não se reconciliou nessa noite. E dizem que as pessoas, à noite, era todo mundo saindo de casa e se abraçando, para que pudessem estar todos preparados para uma grande obra. Então, exatamente, se nós precisávamos, nesse momento, mais do que nunca, nós temos que seguir o padre Mestre Beapina, o padre Cícero, o Zé Lourenço, o Antônio Conselheiro. Nós temos que descobrir o que nós podemos fazer por nós mesmos. O que nós podemos fazer unidos, assim como o Zé Lourenço com a sua agenda no Caldeirão, assim como Antônio Conselheiro em Canudos, assim como o Monge João Maria também andava pelas comunidades, ensinando remédios, ensinando a plantar, distribuindo sementes. O padre Cícero em Juazeiro. Mais do que nunca, o povo brasileiro, o povo da América Latina e do mundo todo precisa exatamente apreender isso, o que nós podemos fazer por nós mesmos, não é? Em busca da vida viva e da vida em abundância. Aqueles que moravam com José Lourenço, algumas diziam assim: ali era um pedacinho do céu, não é? Então, é isso. Então, para nós do Carroça, nós temos clareza. Aí eu me lembrei agora, eu sempre falo isso, eu lembrei, você deve conhecer, muitos que estão ouvindo também devem conhecer, o Fernando Pessoa diz alguma coisa, eu não sei se vou dizer literalmente, mas ele diz: eu não sou nada, não quero ser nada, jamais serei nada, agora isso não me impede de ter os sonhos mais belos, infinitos e maravilhosos. É o caso que nós, de mim, sabemos o quanto são pequenos, mas podemos ser grandiosos se formos até o fim, acalentando esses sonhos que embalou nossa vida. E eu me sinto exatamente isso, como um romeirinho do Padre Cícero. Que maravilhoso. Ô, Carlos, posso... Estou preocupada aqui com o tempo. Eu vou fazer uma mudança de... Achei incrível a tua fala. E fico com curiosidade. Quando acabar esse negócio todo, vou aí te visitar e a gente toma um café, tá bom? Você me recebe? Nossa! Mas deixa eu te falar. Eu queria muito te ouvir falar do Antônio de Babau. Sei que você já deve ter falado muito, mas eu acho que mais do que nunca a gente perdeu o Zé Lopes, né? Dia 21 de agosto. É muito trágico isso. E a gente sabe, né, que cada mestre bonequeiro, cada brincante que se vai é uma biblioteca, né? Que Pois se vai, né? Quer dizer, claro, né? As filhas de Zé Lopes vão seguir, a gente sabe, e é incrível, né? Porque lá
como ele só tem filhas mulheres, são as mulheres que vão seguir numa tradição que é masculina, né? Que é de homem, mas eu sempre queria muito, como eu gosto muito de conhecer as histórias dessas linhagens de mamulengueiros, né? Essas linhagens de bonequeiros que, pô, né? Se a gente for voltar para trás, o que a gente pode mapear século XIX? Acho que dá, né, para mapear linhagens que chegam ao século XIX. Então, tinha muita vontade de te ouvir falando de Antônio de Babau. Pois é, eu conheci o seu Antônio no Rio de Janeiro. Foi ungido quando eu estava em 77, saindo de Brasília, eu fui para o Rio com um amigo meu, Miguel. E aí, na época, houve a inauguração do Sesc Jucão, na Barra de Mesquita. E vários artistas populares do Brasil foram para essa inauguração. Na Paraíba, foi a Nau Catarinense de Cabedilha, foi os Fogos de Pombal, foi o Cavalo Marinho de Santa Rita, e foi o seu Antônio do Babau, da cidade de Mari. Eu conheci lá. E ele me deu lá no Rio esse boneco aqui, que está comigo há 43 anos, que é o Benedito. Eu ganhei seu Antônio no Rio de Janeiro. Salve, Benedito! Pois é, eu trouxe ele para vocês verem. Trouxe a Joaninha, que é a companheira dele, que é uma bonequinha de pano do Rio Grande do Norte, né? Que é a companheira dele há muitos anos, e trouxe o Cassimiro Fogo, que é o filho dele, que é uma criação minha, que hoje já está na mão de vários brincantes. Pode botar pertinho para a gente ver melhor, Carlos? E tem aquela singularidade que ele faz xixi. Ai, que maravilhoso. Né? É um bonequinho, a criação já está na mão de muitos brincantes, brinca com esse boneco hoje, e tem essa coisa tão simples que encanta adultos e crianças. É o Cassimiro Fogo. Eu trouxe ele e trouxe também do seu Antônio, que a maioria dos meus bonecos, do meu terno, são bonecos do seu Antônio. Esse aqui é o urubu. Vou colocar aqui eles. Esse urubu, que para mim é uma criação maravilhosa do seu Antônio, que já está comigo também. Isso que eu morei com ele praticamente 40 anos. Esse aqui é o urubu, não é? Também uma confecção. Que lindo, lindíssimo, lindíssimo. Do seu Antônio Babau. É algo singular demais, né? Ele tem esses dentes aqui e a asa dele é daquela lameira de bicicleta. Uau, que maravilhoso. Eu trouxe ele e trouxe do Mestre Solon esse cavaleiro que é quem abre minha brincadeira. Eu tenho outros bonecos. Lindo, lindo. Eu tenho outros bonecos, mas eu trouxe esse, eu não trouxe muitos bonecos. Esse aqui do Mestre Solon, eu tenho 2 desse, parece gêmeos, né? A semelhança deles são muito grande. Eu trouxe esse. Eu trouxe do Mestre Pedro Boca Rica de Fortaleza, eu trouxe o Velhinho Paruara, que eu ganhei esse boneco dele, e depois, já morando com o Sr. Antônio Babau e Mari, eu fiz essa sanfoninha muito simplesinha, que é a sanfoninha dele. Né? É o Velhinho Uau! Paruara, do Mestre Pedro Boca Rica de Fortaleza. E aí eu trouxe também aqui Maravilhoso. o sabirinho, que essa aqui, você sabe que eu quero poner carroça, tem uma experiência de bonecos feitos com cabaça, Sim. e esse aqui é um passarinho, é o sabirinho, porque ele é filho de sabiá com canarinho, né? Então ele tem esse movimento de asa, de cabeça.
E eu trouxe essa boneca aqui, ela ia estrear na última brincadeira, que é a Maria Catolé, que é a mãe do Benedito. Essa boneca, quem esculpiu a cabecinha dela foi meu filho Antônio. Eu coloquei o cabelo e fiz essa O cabelo é de bucha, Carlos? Não, né? É barbante ou bucha? o cabelo é de bucha, Lindo, lindo. cabelo de bucha. E aí a mãe do Benedito é a Maria Catolé, e eu fiz essa singularidade que ela chora. Ah, que beleza. Difícil da gente ver daqui. Ah, vi! Uau, que beleza! Lindo, Carlos, que linda! Fantástico. Eu estou com várias criações novas para estrear nessa brincadeira O Babauzeiro, não é? A Maria Catolé é uma delas, o Tatu Posa e o Tatu Pozinha, que é filho de Tatu com Raposa. Estou também com as criações, que são algumas galinhazinhas, que vai ter uma cena muito bonita. E, então, assim, estou com algumas histórias novas para estrear no Babauzeiro. E eu até ia apresentar essa brincadeira na última, mas aí deu problema na internet, não foi possível. Mas desejo, é uma brincadeira que eu desejo que vai ter uma duração, quando ela estiver toda estruturada, de 2h30, quase 3 horas Uau! de brincadeira. Uau! Essa é a brincadeira do Babauzeiro. Mas, com certeza, você pode apresentar menos cena e fazer também um tempo menor. Mas a brincadeira linear dele, eu creio que vai chegar no mínimo 2h30. Fantástico. Ô, Carlos, como é que tá aí o trabalho de vocês durante a pandemia? O que vocês estão preparando o Babauzeiro? Mas o que vocês têm feito? Como está o cotidiano? Como é essa coisa do trabalho em família? Como é que vocês se entendem no dia a dia, dividindo as coisas da casa, os ensaios e esses outros projetos? Como é que está isso nesse momento? A gente tem mais uns 12 minutinhos de conversa. Não, pois é, nesse momento, porque é aquela coisa, a Companhia Carroça, todos nós, todos os filhos, foi criado trabalhando com teatro. Mas eu sempre disse para eles que quando eles crescessem, eu não tinha nenhum anseio que eles fossem atores e atrizes. Eu sempre dizia para eles, eu desejo que vocês sejam profundamente homens e mulheres. Desejo que sejam pessoas, não é? Virtuosas em qualquer trabalho que forem fazer. E não procura acumular bens materiais, procurem viver a vida simplesmente. E benza a Deus que todos os meus filhos, né, a gente andando pelo Brasil, todos são muito saudáveis, nós sempre fomos muito abraçados pela nossa gente. Eu sempre tenho a impressão, digo meus filhos, que não existe nada mais maravilhoso que estar nos braços do povo brasileiro, não é? Então, nós, nesse momento, assim, a Maria, com a Ana, com a Isabel, com a Luzia, tem feito alguns vídeos maravilhosos, né? Legal. Alguns vídeos maravilhosos. O Pedro e o João estão fazendo uns pães artesanais maravilhosos nesse momento também. O Francisco continua o trabalho dele também com perna de pau, com apresentações com a filhinha dele, que é a Yara, não é? O Matheus estudando muito também, que ele gosta muito de estudar, mas sempre tem apresentações, ele vai estar conosco, não é? O Antônio trabalhando com agrofloresta, não é? Então, assim, a Luz Isabel, como esse trabalho da filmagem, das criações, todos eles, além de possibilitar, agora mesmo vai ter um trabalho em outubro com o Itaú Cultural. São 4 apresentações. Com certeza, Deus abençoando, nós vamos estar todos juntos nessas apresentações. Mas a Maria também trabalha com aromaterapia, a Luzia está trabalhando com homeopatia. Então, assim, todos eles também vão se identificando com outras atividades e vai realizando elas. Eu acho isso maravilhoso. Agora, com certeza, sempre que possível, nós vamos estar juntos cantando, tocando, brincando, mamulengo,
com as montagens que o Carroça tem, que são outras, os Janeiros, não é? O Pano de Roda, o Afelinda, que já é um trabalho maior também, e vendo as minhas netinhas, né? A Ana, a Helena, a Yara, dando continuidade a isso. Eu vou ter mais agora, mais uma netinha, benza a Deus, Uau! as todas mulheres, a filha do Antônio com a Idália, também uma menininha também. Então, para mim, eu me sinto muito ungido, não é? De ter visto meus filhos todos trabalhando pelo Brasil e agora ser agraciado, ser abençoado de já ter 3 netinhos, vou ganhar mais uma agora. Então, agradecer e ser grato. Fantástico, Carlos. Bom, tem um monte de pergunta aqui no chat. Aí a questão que fica agora é assim, porque a gente só tem mais 8 minutos de transmissão. A gente cai, levanta ou a gente encerra a prosa no final dos 8 minutos? O que você acha? Tem umas coisas assim, ó. Vou ler aqui as perguntas para você. Tem uma pergunta aqui assim, ó. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu ler tudo. Ó. Peraí que eu... Opa, peraí. Tem assim... muita gente parabenizando, muita gente falando da beleza do trabalho, da conversa que tá ótima, que tinha que ter mais. Aí tem assim, ó. Tem uma pergunta assim. O que você acha das novas gerações? Como que você vê o Mamulengo que está sendo realizado pelas novas gerações? Se você vislumbra um futuro do Mamulengo e como seria esse futuro? Aí tem outra aqui assim, se você tem planos de divulgar o Mamulengo para todos aqueles que não conhecem, usando novas tecnologias, internet, para além das lives. Aí tem uma outra aqui, para você falar mais um pouco sobre o seu acervo e os sapatos de cabaça. Ah, tá. Pois é, deixa eu dizer as 3 coisas. Bom, não só no Mamulengo, mas de modo geral a gente percebe que a maioria dos folguedos tem inspirado muito nossa gente, né? Onde nós formos hoje, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba, Florianópolis, onde você for hoje, Porto Alegre, onde você for, você vai encontrar jovens brincando mamulengo, brincando cacuriá, tambor de crioula, cavalo marinho, tocando rabeca, não é isso? Parece que a nossa gente tem se apercebido, não é, a importância de conhecer sua Aham. cultura, de cantar com ela. Eu só posso achar isso maravilhoso, não é? O que eu desejo é que cada um que faça isso, faça profundamente com a sua alma, com o seu coração. E o Mamulengo, eu sinto que precisa de uma dramaturgia, não é? Nós precisamos criar grandes dramaturgias para o Mamulengo. Então, penso que isso só vai acontecer com os brincantes que vivem a sua alma. Eu sempre digo isso, o artista não é aquele que desempenha a sua função na hora da apresentação. É um estado de espírito, é um estado de ser, é o dia todo, é onde ele está. Então, eu tenho desejado muito, nesse momento, criar uma dramaturgia muito linda Uma no Babalu. cameloturgia, como você diz, né? Uma É, cameloturgia, como você diz. Que é gente, genial, Carlos, é genial. Cameloturgia é é, genial, é incrível. falei dramaturgia porque a cameloturgia, às vezes, ela carece, ela tem uma premissa de você em cena. O camelô é aquele que está em cena. Não é que ele fala de uma coisa, fala de outra, e bota um boneco e bota isso. Esse é muito cameloturgia. Já na tenda, a história que vai se desenrolando, que era a singularidade do seu Antônio Babal, que eu acho que era singular de tudo que eu vi na minha vida, era uma história que tinha 4 horas e que ia se desenrolando, né? Um conflito do começo ao fim. Era uma verdadeira dramaturgia que era Uhum. apresentada, né?
Então é isso. Sobre o boneco, o sapato de cabaça, eu creio que é o seguinte: nós temos o trio Cabaceira. São 3 bonecos, que é um trio de forró, em que os personagens que tocam são 3 cegos, que eu me inspirei naquela pintura do Bruegel, que tem 3 cegos. Então eles são cegos, e um toca sanfona, o outro toca zabumba e o outro toca triângulo. E tudo é feito de cabaça. A cabeça, as mãos, o sapato também é de cabaça. Eu creio que é isso. Os sapatos são feitos de cabaça também, não é? Pergunta pra ela se a live já vai terminar, pra poder ela terminar e salvar. Tá. Eu vou salvar, pode deixar. Eu tô te ouvindo. Tá, tá ouvindo. Eu vou Beleza. salvar. Mas a gente Tá. continua depois ou a gente encerra quando acabar essa? Não, eu estou aqui à disposição, desejando Tá bom. continuar. Para mim está ótimo, está Esse live maravilhoso, não é? E a outra pergunta, se nós vamos continuar fazendo apresentações pela internet nesse momento, olha, sempre que for necessário. O meu desejo é brincar nas praças, nos sítios, nas escolas, nos teatros, como sempre foi, não é? Não só brincar o mamulengo, mas fazer o Vida Viva, levar os tachos. Nós temos tachos de cobre, nós temos pilões, nós temos as peneiras, a prensa de prensar a massa da mandioca para tirar a manipoeira e fazer farinhar, e torrar café, e moer o café, e fazer alimento, levar as mudas para as praças, fazer oficinas de boneco nas praças. Então, o desejo é esse, é de comungar essa brincadeira, essa arte com a nossa gente. Não é? Esse é o desejo, continuar nessa vertente, nessa caminhada. Mas sempre que for possível e necessário brincar, não é, através desse veículo, nós vamos fazer. Mas nosso desejo maior é esse, é continuar como nós fazíamos antes. Muito bom, muito bom. Bom, o pessoal está pedindo aqui para a gente continuar. Então, acho que a gente podia fazer o seguinte, Carlos. Vamos fechar essa agora, aí a gente abre de novo e aí a gente continua mais uns minutos. Eu, na verdade, 6h30 eu tenho uma outra reunião, então eu tenho meu teto até 6h30, mas eu adoraria conversar mais, sim, com você. Então vamos fazer isso, a gente termina agora e volta. Então, pessoal, todo mundo que está aí, a gente vai derrubar essa live agora, que tem mais 1 minuto de duração. E aí a gente começa e conversa mais um pouquinho com o Carlos. Então, quem tiver pergunta, quem quiser saber mais coisas, guarda para escrever assim que a gente abrir aqui a próxima janela. Então tá. Até já, Carlos. Vou derrubar aqui e a gente já volta. Até já.